Vamos lá? Boa tarde. Aula aqui é para meus alunos do 8º ano A e B, tá? Iluminismo, tá? Tá na apostila de vocês. O professor fez um texto bem ligado à questão da justificar por que esse período é chamado de século das luzes, tá? Esse período, o texto que eu fiz aí vai dar uma enriquecida no conteúdo. Ele fala muito em relação à questão das vacinas. Elas nascem nesse período aqui, tá? O próximo assunto que nós vamos trabalhar, a independência dos Estados Unidos, eu vou trabalhar com vocês a questão das vacinas na independência dos Estados Unidos. O patrono da independência dos Estados Unidos, George Washington, ele usa talvez a primeira vacina que nós temos notícia, tá? Talvez. Ele pega sangue de pessoas infectadas com a doença e coloca no corpo de pessoas que estavam sãs. Deu certo? Não deu? Gente, isso foi lá no século XVIII, mas é o princípio da vacina de hoje, tá? Eu estou entusiasmado, tomei já a vacina, a primeira dose, estou esperando a segunda dose. Então o professor está bem feliz em relação à questão da vacina, tá? E é um fruto da pesquisa. Apareceu a doença, os laboratórios correram atrás de pesquisar e chegaram à vacina. Ah, professor, o que isso tem a ver com a matéria? Simples. Esse momento aqui, a pesquisa científica é muito valorizada, tá? Ela é muito valorizada, a pesquisa científica nesse momento. Então, daí o termo século das luzes. Beleza? Quando que foi esse século das luzes? Entre o ano de 1701 e o ano 1800. Esse é o século XVIII, tá? Resumidamente, é o ano da da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. Dois fatos que são bastante importantes, interessantes, transformaram a sociedade, beleza? Só que esses dois fatos, tanto a Revolução Francesa quanto a independência dos Estados Unidos, elas dependem de alguns, digamos, filósofos, pensadores, que criaram esse conceito chamado iluminismo, né? O termo iluminismo é interessante. Eles se consideravam homens com tochas, né? Tocha, lanterna da época, né? Tochas para frente, assim, deixa eu focar aqui a câmera, iluminando a frente, o futuro. Se você está dizendo isso, logicamente o seu passado era escuridão. Essa escuridão eu quero que vocês entendam como uma falta de conhecimento, como uma falta assim de acesso à informação, como um período que os reis sufocavam as pessoas. Daí o termo iluminismo, o professor colocou aqui, igual a menos poder para o rei. Se bem que a Revolução Francesa, ela vai não se contentar com ser menos poder, sim zero poder. A Revolução Francesa, a cabeça do rei e da rainha são cortadas. Então você vê que começou de um modo meio, vamos dizer assim, tranquilo, e o negócio descambou até para cortar a cabeça do rei. Vê que a coisa foi meio violenta, tá? Olha, a próxima aula sobre iluminismo, vou fazer aula 2, eu vou falar um pouco sobre quem eram esses pensadores, o que eles escreveram. Hoje eu vou fazer um apanhadão geral, tá? Quero falar um pouquinho com vocês, um apanhado geral. O que essas ideias eram? O que essas ideias defendiam? A próxima aula a gente fala quem eram os pensadores. Primeira coisa, moçada, o que eles defendiam? Primeira coisa, defesa da propriedade privada. Ou seja, o que é meu é meu. Por que isso aí, moçada? Simples. O rei anterior, o rei tinha o poder de requisitar a propriedade. Ele tinha essa força, né? Eu preciso da tua propriedade, eu vou para uma guerra, eu preciso dos seus homens, dos seus cavalos, eu estou em dificuldade, eu preciso das suas sementes. O rei tinha essa força, requisitava, né? E o rei era inquestionável. Isso aí, você com esse conceito de menos poder ao rei, você já começa a tornar o rei uma pessoa menos poderosa. Isso aqui, ó, direito à rebelião. Isso aqui é fundamental para você entender o princípio da independência dos Estados Unidos, né? Nós vamos
próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre os Estados Unidos. Independência dos Estados Unidos. Direito à rebelião contra os reis. Imagina você colocar isso num livro, publicar esse livro, dizendo que o direito à rebelião contra o rei era um direito. Você não estava fora da lei. Imagina, né? A rebelião, a traição ao rei era punido com morte. Vamos trazer aqui para o Brasil um exemplo bem conhecido. Esses dias foi feriado. O Tiradentes. Né? O Tiradentes, ele é julgado, ele é condenado e é punido exemplarmente. Corta-se cabeça, corpo, tronco. Filme de... Parece um massacre da Serra Elétrica, mas é a justiça portuguesa aqui no Brasil, né? Cortaram o corpo do cara e colocaram nas partes da cidade. Pô, imagina você tá chegando lá na sua cidadezinha em Minas, na sua carrocinha, aí tem uma cabeça, um braço num poste, e lá escrito: esse cara aqui conspirou contra o rei, rebeliou-se contra o rei. Ou seja, os reis não gostavam de rebelião. Os filósofos iluministas defendiam o direito à rebelião. Se o rei não está atendendo os interesses, nós temos o direito da rebelião. Coisa vai dar confusão. Próximo aqui, ó. Liberdade de quê? Opinião e expressão. Ou seja, eu tenho uma ideia contrária ao rei, eu tenho uma ideia contrária à nobreza, eu posso ter essa ideia e eu posso me expressar, eu posso publicar manifestos, jornais. Por favor, só para no jornal, tá? Não tem internet, site, YouTube, blog, página do Face, só jornais. Jornais impressos. Tá? Mas é uma coisa muito presente nesse momento. Tá? As ideias aqui começam a ser espalhadas por jornais. Beleza? Jornais impressos em Londres, Paris, Nova York. Então, ó, a coisa começa a ganhar tom. Aqui eu vou até... Aqui não tem edição, aqui não tem nada, aqui é meio no seco. Eu vou destacar a divisão do poder em 3 setores. Ó, isso aqui é muito importante, é muito conhecido, é muito usado nos dias de hoje. Tá? Divisão do poder em 3 setores. Quais poderes, professor? Vamos voltar. Desde a nossa organização política, lá no final da história, o rei mandava tudo. Mas deixa eu explicar o que é se mandar tudo. O rei fazia as leis, o rei julgava as pessoas e o rei executava as políticas públicas. Como assim, professor? Vamos pensar assim. O rei criava uma lei que todos tinham que pagar uma quantidade X de impostos para o rei. O rei tinha os cobradores de impostos e a pessoa que porventura não pagasse o imposto, o rei tinha o poder de julgar essa pessoa. Essa proposta de divisão de poder em 3 setores, ela é muito interessante. Esse aqui foi um filósofo que vou trabalhar a aula que vem, chamado Montesquieu. Ele escreveu um livro chamado Espírito das Leis, e lá ele coloca esse conceito. Conceito esse que é adotado até os dias de hoje, nos países aí ocidentais, os 3 poderes. Segundo Montesquieu, gente, eu estou com o ventilador desligado para não fazer barulho, tá? Segundo Montesquieu, como é que funcionaria o negócio? Seria dividido o poder em 3 setores. Primeiro setor, o legislativo. Esse setor ficava encarregado de fazer as leis. Segundo setor, o judiciário. O judiciário seria aquele poder que seria responsável pela aplicação das leis. O Estado, as pessoas têm algum conflito, vão até o judiciário resolve esse conflito pensando na forma da lei. Bom, o que você fez? Eu sou acusado de furto. Cadê o acusador? Está aqui. O que ele furtou? Ele furtou um pedaço de pão. Bom, de acordo com a lei aqui, lei escrita, o juiz entende que o furto de alimento não é crime. Libera o cara. O terceiro setor, aí sim, é o poder executivo. É o poder que executa as políticas. Gente, o poder executivo executa as políticas públicas. Tá? Eu, quando estudava, me ensinavam que
O Poder Executivo executa as leis. Não, quem executa as leis é o Judiciário. Eu vou colocar isso no quadro na próxima aula. Né? O Poder Executivo, qual hoje é exercido pelos presidentes, pelo presidente, pelos governadores e pelos prefeitos, esse Poder Executivo ele fica com a função de executar as políticas públicas. É você ir ao posto, consultar o médico, é você ir à escola, né, estudar, ter a merenda. Essas políticas públicas, o asfalto, a limpeza, a defesa do território com as Forças Armadas, essas políticas públicas ficaram a cargo do governo, do Poder Executivo. Então, o poder foi dividido entre Legislativo, Judiciário e Executivo. O Legislativo cria as leis, o Judiciário resolve o conflito entre os cidadãos usando as leis, e o Executivo executa as políticas públicas. Beleza, moçada? Então, eu espero que essa questão dos três poderes aqui por enquanto são propostas, tá? Esses camaradas que eu vou dizer quem são na aula que vem, eles ainda estão escrevendo suas ideias. Aqui é proposta, tá? Quando eles propuseram essas mudanças, o rei ainda tinha plenos poderes, tá? Depois a coisa vai descambar para outros lados. E por último aqui a liberdade de comércio. Existe uma classe muito rica, chamada burguesia, que ela está se sentindo prejudicada por atitudes reais. O rei criava uma guerra, o rei tinha um rompimento diplomático com outro país, simplesmente da noite para o dia o rei proibia o comércio com aquele país. E os comerciantes levavam enorme prejuízo. Por, vamos dizer assim, decisões meramente do rei, o comércio era prejudicado. Os caras falaram, não. A burguesia pensou, falou, vocês vão defender a minha ideia aí, vocês, pensadores iluministas, vão defender a minha ideia. Nós queremos liberdade de comércio. O rei que tem aí suas loucuras, guerras, problemas familiares, não é problema da burguesia. A nós burgueses queremos comércio e lucro. Beleza? Então, eles defendiam fortemente a liberdade de comércio. Estou parando esse vídeo aqui, tá? Vai vir um vídeo 2, vai vir um vídeo sobre a independência dos Estados Unidos, tá tudo na apostila de vocês, tá? Eu estou esperando de vocês comentários, inscrição, assistam o vídeo inteiro, comentem. Professor, não entendi tal coisa. Você tem dois caminhos. Você comenta lá no YouTube, ou o caminho mais simples que é você me mandar no WhatsApp. Você pode até mandar um áudio. Professor, você falou, por exemplo, da divisão dos poderes. Eu não entendi o que é o poder executivo, o que é o judiciário. Pode mandar para mim áudio que eu respondo também. Tranquilo? Estou parando por aqui. Abração, fui!